vamos tratar agora de uma questão bem interessante, bem relevante, que às vezes cria até uma certa confusão entre as pessoas, porque quando envolve a responsabilidade médica, a responsabilidade civil do médico e a responsabilidade civil dos hospitais. O hospital é um prestador de serviço, ok? Ele é um fornecedor de serviço, é um prestador de serviço. Como é uma relação de consumo entre o hospital e o paciente que vai a um hospital buscar um atendimento médico, a responsabilidade do hospital é objetiva, né? Prevista em lei, porque decorre de uma relação de consumo e o Código do CDC, com exceção da responsabilidade do civil dos profissionais de saúde, a regra geral é que a responsabilidade do fornecedor ou do prestador de serviço ou de um produto responda objetivamente pelos danos que vier causar ao paciente. Então, a responsabilidade do hospital é uma responsabilidade objetiva que decorre do seu estabelecimento comercial, da sua condição sua condição empresarial. Então, os hospitais vão responder pelos defeitos na prestação e no fornecimento dos serviços. No caso de hospedagem, a estadia do paciente lá no hospital, que ele precisa ficar num quarto, seja na UTI, na emergência. Então, a questão de hospedagem, né, a estadia do paciente, os instrumentos que são utilizados nos procedimentos médicos. Ele é responsável pelas instalações estarem adequadas, dele ter os instrumentos funcionando, os instrumentos médicos funcionando, pela atuação dos auxiliares, a enfermagem, radiologia. Então, o hospital vai responder pelo mau serviço prestado, pelo vício, pelo defeito do fornecimento do serviço feito por ele. Agora, a situação ela se torna um pouco mais complexa quando ocorre os danos sofridos pelo paciente decorre da atuação diretamente do médico, por erro médico. Então, há uma grande questão em se analisar se aí a responsabilidade é do médico, é do hospital, é do médico e do hospital. O que é que você acha? Nesse caso, a gente tem que observar duas situações. Se o dano decorreu por erro médico, e esse médico ele é vinculado, ele tem um vínculo empregatício com o hospital, de forma solidária, junto com o médico, irá responder. Só que nesse caso, o hospital só responde se for comprovada a responsabilidade subjetiva do seu médico empregado, do seu médico que tem vínculos empregatícios com esse hospital. Vimos que se há um vício no serviço, na prestação de serviço de hospedagem, das instalações inadequadas, na não manutenção dos instrumentos, por isso aconteceu o dano ao paciente, essa responsabilidade é do hospital, tá? É uma responsabilidade objetiva. Só que quando é por erro médico, esse médico está no estabelecimento, é vinculado, tem um vínculo empregatício com o hospital vai responder de forma solidária com esse médico, mas tem que se comprovar a culpa do médico no seu atuar. É importante fazer uma ressalva que normalmente a responsabilidade pelos danos causados é imputada a quem o praticou. Mas tem situações expressamente previstas no Código que a responsabilidade decorre por fato de terceiro. É o que a gente chama uma responsabilidade objetiva por dano de terceiro, que mesmo que a pessoa não tenha praticado diretamente o ato, pelas condições previstas no Código, ele vai responder por esse ato praticado por terceiro. É o caso, por exemplo, do pai em relação aos danos causados por seus filhos menores que estejam sob os seus cuidados, que esteja sob a sua guarda naquele momento. Então, os pais respondem, mesmo que ele não tenha praticado diretamente o ato, mas responde pelos danos, pelos atos, né, que o seu filho tenha praticado e que causou danos a terceiro. E o próprio Código Civil falou que nessas situações, que é o caso do empregador que responde pelos atos dos seus empregados, então as situações previstas expressamente no Código Civil estabelece que a responsabilidade desses, o empregador pelo ato dos seus empregados, o pai pelo ato dos seus filhos, respondem solidariamente com o causador direto do dano. No caso do empregador responder pelos danos dos seus empregados causados a terceiros,
em função do exercício da atividade laborativa daquele indivíduo, no âmbito do espaço da empresa, né? No espaço do decorrente da atividade desenvolvida pelo empregador. Se o seu empregado ele pratica um ato que venha prejudicar o cliente, quem vai responder é o empregador, mas ele tem direito a uma ação regressiva em relação ao seu empregado. Então, baseado também nessa responsabilidade, é que o STJ estabeleceu já entendimento nesse sentido. Se o médico é empregado, tem vínculo empregatício, então o atuar do empregador responde pelo ato do seu empregado que tenha causado danos a terceiro. Em função dessa relação entre o hospital, empregador, e o médico empregado, e o empregado, no caso o médico, venha causar dano ao paciente, o hospital responde solidariamente com o médico. Você pode, no caso, pode ser acionado só o médico, pode ser acionado só o hospital, pode ser acionado os dois. Né? O ideal é que você acione os dois, porque normalmente, né, se aciona, não é que você é médico, mas um advogado médico do paciente, entrar com ação em relação ao médico e ao hospital, porque aí os dois vão responder. Agora, nesse caso, o hospital não vai responder de uma forma objetiva, porque não decorreu da má prestação do serviço dele de hospedagem, de fornecimento de instrumentos, de instalações adequadas, não pela má prestação do serviço, que ele responde de forma objetiva, mas de uma forma subjetiva e solidária com o médico, cabendo à vítima provar que o dano por ele sofrido foi decorrente de uma conduta negligente, perita ou imprudente do médico. Agora, quando se trata de médico não vinculado ao hospital, e é muito comum na prática, principalmente você médico sabe disso, que quando o médico, um cirurgião, ele quer fazer a cirurgia, ele vai precisar, se ele não tiver uma clínica, uma estrutura, não tiver um centro cirúrgico, ele vai buscar uma parceria com o hospital, que normalmente os hospitais fazem uma lista de médicos que podem ali, estariam autorizados a fazer cirurgia naquele hospital. Então, não é um médico que tem um vínculo empregatício. Apenas, esporadicamente, quando necessário, eles utilizam as instalações dos hospitais para fazer suas cirurgias. O erro médico, se o dano causado ao paciente decorrer exclusivamente do erro médico e esse médico não é vinculado ao hospital, nesse caso, a responsabilidade pelos eventuais danos sofridos pelo paciente vai ser só do médico, uma responsabilidade subjetiva. Nesse caso, o hospital não responde solidariamente com esse médico que não possui vínculo empregatício com ele. Então, ficou claro isso? A gente tem que observar se o médico é empregado do hospital, se o médico não é empregado do hospital. Sabendo que, acima, o hospital tem uma responsabilidade objetiva pela má prestação do seu serviço de hospedagem, de fornecimento de instrumentos, de instalações. Se há algum vício, defeito nisso, ele vai responder objetivamente por isso. Mas se decorre o dano por erro médico, a gente vai ter que verificar essa possibilidade desse médico estar ou não vinculado ao hospital para que ele o hospital possa vir responder solidariamente. Se tem vínculo empregatício, responde solidariamente com o médico, por erro médico. Se não for vinculado ao hospital, se não tiver vínculo empregatício com o hospital, esse médico, somente o médico responderá pelos danos sofridos pelo paciente em decorrência de erro médico. Compreendida essa questão da responsabilidade civil pelos hospitais e pelos médicos, né, a gente vai ver a responsabilidade civil dos laboratórios, né? A responsabilidade civil dos laboratórios, até por um erro de diagnóstico, por erro na análise de um exame, você vai fazer um exame de sangue no laboratório e há um erro, né? Um erro grosseiro, né? No resultado desse exame, ele não traz o resultado correto. A responsabilidade dos laboratórios médicos é uma responsabilidade objetiva, porque ele mantém uma relação de consumo com aquele indivíduo que procura o seu serviço. Então, a responsabilidade desses laboratórios médicos pelos erros no diagnóstico, erros no resultado de um exame, é uma responsabilidade
objetiva, uma responsabilidade objetiva em função da relação de consumo que é estabelecido entre o laboratório e o indivíduo que procura os seus serviços, o consumidor. Então, feitas essas explanações, vamos seguir, né, na próxima aula, vamos analisar as causas do rompimento do nexo de causalidade e que, consequentemente, exclui a responsabilidade civil do profissional de saúde. Até mais!